E aí, o que você preparou pra gente enquanto o Gia Bordini, ele tá se preparando também para participar ao vivo, direto, né, de um dos pontos aqui da cidade, para poder trazer e atualizar os nossos ouvintes? O que temos aí Então tá, hoje nós vamos falar da área da nutrição. Da nutrição. Você vê que nutrição tá em tudo, né? Até no episódio aí de enchente, né, o estresse que gera. Então, verdade, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a menopausa. Acho que teve algumas ouvintes que na última participação elas pediram, né, para falar sobre a menopausa. E assim, é um tema que ele é bastante pedido porque muitas mulheres têm a menopausa como uma sentença, né? Poxa, entrei na menopausa, como que eu lido com isso? Acabou a vida, né? E não sei como que eu vou lidar com todas as alterações. Porque a gente tem assim o período pré-menopausa, né, que é o que antecede. Já nesse período a gente já conta com algumas alterações, fogachos, né, que são aqueles calores intensos, e o calor não é só noturno, tem calor diurno também, que é algo, vem aquela onda de calor do nada e de repente passa, alteração de humor, de sono, e por que tudo isso ocorre, né? Porque a gente tem aí as alterações dos estrogênios, e os estrogênios, muitas vezes, eles também participam aí para modulação de, por exemplo, da serotonina, das aminas, né? E isso acaba atrapalhando aí, por exemplo, se ocorre alteração na serotonina, nós temos alteração diretamente na melatonina, que é a do sono. A serotonina, quando a mulher está com alteração na serotonina, ela tem alteração de humor, ela fica irritada mais fácil e fica oscilando essa montanha russa aí de sensações que a mulher conta quando ela está para entrar na menopausa e quando ela entra na menopausa. Mas, gente, hoje eu posso falar claramente que não são todas as mulheres que vão passar por isso. Mas por que não são todas? Porque as mulheres que se cuidaram, né, cuidaram da parte nutricional, que fizeram toda a parte de suplementação, de alimentação, elas tendem a não sofrer com os efeitos da menopausa, né? Por que é importante a gente falar sobre a importância da nutrição nesse período? Para que a mulher não sofra. Quando a gente fala em nutrição, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente fala em questão alimentação? Primeiro passo, infelizmente, gente, é tirar o açúcar. E não assim, não fazer trocas, não adicionar nem adoçantes nesse momento. Porque a gente tem uma alteração na parte intestinal, onde se eu colocar até adoçantes, a gente vai ter uma disbiose, que é um descontrole das bactérias do intestino. Quando a gente tem essa disbiose, a gente tem a degradação das aminas, que eu acabei de falar, né? Que é tudo que envolve serotonina, melatonina. Então, primeira parte, descartar açúcar. Depois, a estratégia, entra a parte de glúten, entra a parte de leite e derivados, não só pelo fato da lactose, que é o açúcar, mas sim pela proteína. Porque nessa fase da mulher, para ela digerir a proteína, é um pouco mais difícil, a proteína do leite, né? Então, nessa fase, não é indicado o leite. Nós precisamos adicionar alimentos, por exemplo, ricos em fitoestrogênios, né? Que são as castanhas, a linhaça, as nozes, né? Os vegetais escuros, para que a gente module de forma natural os estrogênios que a mulher já não está mais produzindo, né? Ou está diminuído nessa fase. Uhum. E tem alguns suplementos, por exemplo, o óleo de prímula. Ele é muito usado durante essa fase, porque o óleo de prímula, ele vai ajudar a gente a tirar aquela sensação de TPM que a mulher tem constante. Porque quando a mulher está numa fase normal, ela tem a TPM que antecede o período de menstruação. Já na menopausa ou na pré-menopausa, ela tem a sensação do dia todo ela está com TPM, né? E isso é ruim,
porque acaba aí até atrapalhando a parte do âmbito familiar, né? Porque ninguém sabe, né? Não consegue entender o que aquela mulher está passando. Que de repente ela está rindo, ela está chorando, ela está irritada. E isso é das alterações hormonais que é proveniente da menopausa mesmo. E tem alguma idade em que começa a surgir esse efeito aí? A menopausa, ela pode... né, seria de 45 Depende do indivíduo. Depende aí da genética. De 45 a 55 anos, né? E assim, é caracterizado, né, essas sensações, essas alterações, ela pode durar de 1 a 3 anos. Então, olha um período, longo, né, de sofrimento. Então, gente, não tenha a menopausa como uma sentença. O que nós precisamos? Primeiro de tudo, não tem como a mulher não fazer atividade física. Ela precisa fazer atividade física para modular os hormônios, que seja um pilates, que seja uma caminhada, que seja a musculação, mas tem que entrar atividade física. Aí a parte da alimentação que eu falei, doces, né, os açúcares, fazer a retirada do glúten, da proteína do leite e fazer ciclos de dietas, né? Qual que seriam as dietas interessantes? Seria uma dieta aí cetogênica, onde a mulher ela diminui drasticamente aí o consumo de carboidratos. Por quê? Para a gente não ter picos de glicose. Ou se intercalar essa dieta cetogênica com jejum intermitente, que é muito importante, né? O jejum intermitente para que esse fígado aí fique em stand-by, só se desintoxicando, e ciclar com uma dieta aí de low carb, né? Então, entre low carb, a cetogênica e o jejum intermitente. Fazer as estratégias de retirada aí de industrializados, procurar e usar, procurar um ginecologista, porque é muito importante a mulher ver se ela precisa de modulação hormonal. Eu não sou contra modular hormônios, mas precisa de um profissional aí capacitado, junto com um nutricionista, para fazer a modulação da parte da alimentação. E aí, essa associação, a gente aí conseguir tirar os benefícios. Então, nossa nutricionista Thaís Urbano, nossa colunista, né? Semana sim, semana não, terça sim, terça não, ela está aqui para tirar dúvidas aí dos nossos ouvintes. A última vez que ela esteve, né, nós fomos abordados aqui para que ela pudesse trazer esse assunto hoje. Então, portanto, ela fez aí uma simples análise, mas o negócio é mais profundo, né, individual, né? Porque, assim, tem inúmeros suplementos, né? A mulher, o ideal é vitamina E, D, mas quanto usar? Tudo vai depender, né, dos níveis, do que ela apresenta nos exames. O magnésio é muito importante, porque com a menopausa, diminui aí a absorção de cálcio, então a gente precisa associar a vitamina D3 para melhorar a absorção de cálcio, para que aquela mulher não tenha osteoporose, né? Nenhuma doença aí ligada aos ossos. Uma coisa interessante, o chá de amora realmente ele funciona para tirar esses fogachos, né? Que no caso são esses calores. Por exemplo, ela faz o chá ali em formato de infusão com a folha seca da amora. Ela pode tomar até 3 vezes ao dia, principalmente aquelas mulheres que têm o fogacho pela manhã, que é a sensação de calor pela manhã. Então, ela pode tomar 3 vezes para melhorar aí essa sensação que é muito ruim. Que é algo que vem do nada, passa, e é o dia todo assim, você não sabe nem o momento que vai acontecer isso. E a gente fala de menopausa, a gente direciona direto um problema exclusivo à mulher, mas os homens também passam por esse período, não? Andropausa, sim, passam, só que o que o homem sente, né, assim, né, os efeitos é bem menor em relação às mulheres, né? Então, nas mulheres é algo muito mais impactante na questão de alteração de sono, de humor. A mulher, ela acumula mais gordura visceral, então ela perde a circunferência da cintura. Então, para a mulher é algo muito mais impactante. Perfeito, senhorita Thaís Urbano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.